Olá, meninos! Vamos falar agora de competência leitora, ok? Na competência leitora, nós vamos entender que ser competente é saber fazer algo. Mas saber fazer algo, nós precisamos também chegar ao entendimento de desenvolver habilidades. O que seria isso? Lembra do exemplo? Eu sei andar de bicicleta. É uma competência que eu tenho. Mas para aprender a andar de bicicleta, eu preciso desenvolver habilidades, tais como equilíbrio, força, atenção, visão. Então, todas essas habilidades são situações, problemas que eu tenho que resolver até chegar ao nível de competência. Para eu ler um texto, eu preciso desenvolver habilidades. E hoje nós vamos completar, no sentido de compreensão e interpretação textual, duas habilidades. Para a compreensão textual, nós temos uma habilidade ligada que é a localizar informações explícitas em um texto. O que seria isso? Localizar informações que estão claras, estão escritas, são óbvias de acordo com a leitura do texto, ok? Vamos a um exemplo. Vamos supor numa sala de aula, o aluno levanta a mão e fala assim: professora, você pode me dizer que horas são? A professora responde, olhando no relógio, são 11h58. Aí o aluno responde: obrigado. Podemos então guardar o material? A professora vai e responde: sim. Todas as informações aqui estão explícitas. Se eu perguntar o que o aluno fez, o aluno perguntou que horas são. Né? Se eu falar assim, qual foi a resposta da professora? A professora respondeu que são 11h58. Ou seja, todas as informações estão claras no texto para simbolizar o final de uma aula, ok? Isso é informação explícita. Mas, se eu quero trabalhar além do texto, que eu vou na interpretação, eu vou na localização implícita das informações, que são aquelas subentendidas, que vai ser o conjunto da obra, de todo o contexto, de todo o texto para o entendimento. Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos supor lá que o aluno levantou a mão e falou assim: professora, você pode me dizer que horas são? A professora olha para o relógio e fala assim: meninos, podem guardar o material. Aí o aluno responde: eba, guardar o material. Beleza, rapidinho guarda o material. Bom, a professora falou as horas que são? Não falou. Mas pelo contexto do aluno em sala de aula, da professora ali, do momento deles, nós podemos deduzir a informação implícita de que a aula estava no final. E foi a autorização da professora. E a intenção do menino é perguntar que horas eram, se ele podia realmente guardar o material. Isso é informação implícita, ok? Então, no resumo, quando eu compreendo o texto, eu localizo informações explícitas. Quando eu interpreto um texto, eu localizo informações implícitas, ok, meninos? Isso para interpretação, ok? Para as atividades de análise textual, certo? Mas vamos dar continuidade. Dentro dessa análise, nós temos o texto que compreende a gramática. Nós vamos ver questão de substantivo, tá? O que seria o substantivo? Primeira coisa, substantivo é uma classe gramatical, que é a mesma coisa se eu falar classe de palavras ou classe morfológica, tranquilo? Mesma palavra para o mesmo assunto, mesma definição. O que é substantivo? Nomes de todas as coisas. Tudo que eu tenho nome: lápis, borracha, caderno, computador, celular, cabelo, raiva, felicidade, alegria, tudo isso é nome. Nome, substantivo. Tranquilo? E aí, nesse substantivo, eu tenho alguns tipos. Tipos que são classificações dos substantivos, ok? Nós vamos observar que os substantivos andam sempre em duplas opostas. Quais os tipos de substantivos que eu tenho? Simples e comum e próprio, perdão, comum e próprio. O que seria um substantivo comum? Nome generalizado de todas as coisas. Porta, cadeira, ventilador, computador, impressora, borracha, tudo isso é substantivo comum, generaliza o nome de várias coisas. Próprio é particular: Cláudia, Mateus, Roberto, Brasil, né? Malala, né? Que são nomes que individualizam o ser, ok? Importante é que todo substantivo próprio tem que ser escrito com inicial maiúscula, tá bom, meninos? Bom, a outra dupla é simples e composto. Simples, uma só palavra, ok? Pé.
Composto, 2 palavras, pé de moleque, ou mais palavras, ok? Dessa forma. Simples, couve, composto, couve-flor, ok? Então eu tenho essa diferença. Outro tipo, primitivo e derivado. Primitivo não vem de outra palavra, é a palavra original. Derivado já deriva de outra palavra. Exemplo comum, pão, substantivo primitivo. Padaria vem de pão, substantivo derivado, ok? Ferro, substantivo primitivo. Ferreiro, substantivo derivado, ok? Concreto e abstrato. Concreto é tudo aquilo que tem uma forma, seja no mundo real ou seja no mundo imaginário. Se eu falo cama, é um substantivo concreto. Se eu falo fada, também é um substantivo concreto porque eu tenho uma imagem na minha cabeça. O abstrato eu não consigo ter uma imagem na minha mente. São mais as sensações, os sentimentos. Quando eu falo felicidade, quando eu falo coragem, saudade, tudo isso eu não tenho uma forma específica, é um substantivo abstrato, ok? E por último, eu tenho um substantivo coletivo, que me dá uma ideia de coleção. Cardume, povo, alcateia, constelação, tudo que me dá uma ideia de coletividade, tá bom, meninos? Então, resumindo, o meu substantivo vai ser uma coletânea, um conjunto de tipos opostos. Se ele é comum, não pode ser próprio. Se ele é simples, não pode ser composto. Se ele é derivado, não é primitivo. Se ele é concreto, não é abstrato. Dessa forma, toda vez que vamos classificar um tipo de substantivo, ele se encaixa em uma das duplas, de modo que cada substantivo pode ter até 4 classificações, 4 tipos. Certo, meninos? Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Esperem as atividades e não deixem de estudar e praticar todas elas, ok?